Olá, patriotas! O ministro Luiz Fux fez uma jogada estratégica que causou desespero nos estúdios da Globo. A decisão mudou o tabuleiro político e deixou a emissora em polvorosa com a força institucional demonstrada. Ana Paula analisa a narrativa da Polícia Federal sobre a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos e questiona a falta de transparência nos comunicados oficiais, mais perguntas do que respostas sobre o episódio. E Alexandre Garcia comenta a rejeição da Câmara ao processo de cassação de Eduardo Bolsonaro. A maioria avaliou que não havia base legal robusta e preservou a estabilidade parlamentar. Paulo, na verdade, 2 pontos. A peça do Fábio Shor, o ofício dele, tem uma parte que ele fala o seguinte, peço a nossa produção para colocar aí na tela. Lá em cima, ele fala assim: nesse sentido, na data de 10 de outubro de 2025, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o famoso CBP, agora a gente conhece, emitiu uma nota em seu sítio eletrônico. Vejam vocês o que o Fábio Shor escreve. Confirmando que a inserção de dados em nome do réu Felipe Martins nos sistemas migratórios do CBP, registrando um procedimento migratório de entrada no referido país na data de 30/12/2022. Isso é uma mentira! Mentira! Fábio Shor, isso é uma mentira, não é fora de contexto, não precisa de trazer mais informações para agregar. Isto é uma mentira, ou seja, um delegado da Polícia Federal do Brasil, Fábio Shor, está colocando em um documento oficial uma inverdade. Não há, em lugar algum, seja na nota da CBP ou no sistema migratório da CBP, não há, em lugar algum, uma entrada no referido país, nos Estados Unidos, em 30/12/2022. Não existe isso. Isso é uma mentira em uma peça oficial de um delegado da Polícia Federal. Aqui nessa residência, inclusive onde eu me encontro e onde eu fui preso pela Polícia Federal, eu emiti cartões de créditos, eu cadastrei minhas contas telefônicas, de modo que bastava ao delegado Fábio Shor, que eu acredito que por algum motivo ele disse, no depoimento dele que não julgou necessário, bastaria ao delegado Fábio Shor fazer uma simples consulta ao cadastro geral, bastaria ao delegado Fábio Shor fazer um simples ofício à ANAC ou às companhias aéreas que forneceriam a minha movimentação doméstica aqui no Brasil, bastaria ao doutor Fábio Shor consultar as EBs, as geolocalizações que ele tinha à disposição dele desde outubro de 2023, 4 meses antes da minha prisão, e que diziam de forma incontroversa que eu estava no Brasil, em local sabido, junto à minha esposa, junto à minha família, sem qualquer tipo de segredo. Então, assim, quando o delegado traz isso aos autos, no depoimento dele, inclusive inovando em alguns elementos, tentando trazer alguns elementos novos, me parece, com toda sinceridade, com toda franqueza no momento de autodefesa, que ele está, talvez, providenciando a defesa futura pelo ato de negligência, de prevaricação que ele cometeu a não realizar as diligências devidas antes da minha prisão. Hoje faz 1 ano, é dia de cantar parabéns a você, mas invertido, para a Procuradoria-Geral da República. Faz 1 ano que Rogério Marinho levou à Procuradoria-Geral da República a informação que eu havia trazido aqui a esta tribuna, de que o delegado Fábio Shor tinha utilizado informações falsas para manter preso Felipe Martins. E quais são essas informações falsas? Agora está mais público do que nunca que o governo americano, o governo Biden, lá na imigração na Flórida, em Orlando, fraudou o registro de entrada de Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Na verdade, fraudou depois, em 2024. Criaram até um documento oficial fraudado que foi utilizado pelo delegado Fábio Shor. Aquele que eu mostrei, a foto aqui, até pena que eu não trouxe de novo,
para que Alexandre de Moraes decretasse a prisão de Felipe Martins e, a contínuo, tentasse arrancar dele uma delação. Até torturado, Felipe Martins foi, mas não se dobrou. E neste dia que faz um ano da inação do Procurador-Geral da República, porque até agora ele não fez nada com a informação que o líder da oposição, senador Rogério Marinho, levou até ele a respeito do delegado Fábio Schor. Completado um ano, vem agora a notícia de que Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal abrir um inquérito contra jornalistas e advogados que estão justamente denunciando essa fraude. Ou seja, você não pode mais defender o seu cliente com base na verdade. Se você souber que um documento for fraudado, se um governo estrangeiro, a administração Trump agora, publicou que aquele documento de entrada de Felipe Martins era falso e deixou claro que Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky como violador de direitos humanos, usou documento falso para manter Felipe Martins preso. Se você denunciar a verdade, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal abrir um inquérito contra você. Se for advogado, se for jornalista, olha o nível da perseguição que vivemos nessa ditadura. E o mais absurdo de todas as informações desses últimos dias, a Polícia Federal também, senhor presidente, está sugerindo agora que Felipe Martins poderia ter fraudado a própria entrada nos Estados Unidos. Ou seja, Felipe Martins teria forjado a entrada nos Estados Unidos que justificou a própria prisão. Ele fraudou um documento para que ele mesmo fosse preso. É um absurdo tão grande que Kafka está se revirando no tubo. Mas hoje é dia de, repito, cantar parabéns invertido ao senhor Paulo Gonet. E o Senado da República tem o compromisso e a responsabilidade de não reconduzir um Procurador-Geral da República que não está fazendo o seu papel. Porque nesse caso seríssimo, em que um deputado foi investigado, meu caso, Cabo Gilberto, Eduardo Bolsonaro, 3 deputados, foram investigados e indiciados pela polícia. Só para concluir, presidente, obrigado. Indiciados pela Polícia Federal, para posteriormente serem processados no STF por ofensa a um servidor público, quando fizeram apenas o seu papel de denunciar aqui na tribuna sob o manto da imunidade parlamentar. E pior ainda, deputado Zé Rocha, denunciar uma verdade comprovada e fomos investigados e indiciados. Depois de um ano que Rogério Marinho levou essa informação ao Procurador-Geral da República, ainda Paulo Gonet nada fez. Parabéns, Paulo Gonet. Um ano de inação. Um ano em que Fábio Schor foi impune por tudo aquilo que tem feito de abuso de autoridade contra os brasileiros, em especial contra Felipe Martins. Segundo a Advocacia Geral da União, que moveu a ação contra Carla Zambelli, o Ministério Público da Itália se pronunciou favorável à extradição dela, ou seja, a remessa dela para o Brasil, embora sendo cidadã também italiana. É o dever do Ministério Público. O Ministério Público é o acusador. Não há nada de extraordinário, a menos que fosse um Ministério Público que visse, não, isso é impossível, isso é contra a lei, quem vai dizer que é contra a lei é a defesa, contra as leis italianas. Por causa de razões políticas. E um juiz vai decidir, uma corte vai decidir. Dia 8 de novembro, em Roma, vai haver uma manifestação a favor de Carla Zambelli, na Piazza dei Santi Apostoli, a Praça dos Santos Apóstolos, que é uma praça bem grande, fica na frente de uma igreja dos Santos Apóstolos. Fica relativamente perto de um e de outro. Fica mais ou menos entre o Senado, fica perto do Senado e perto da Embaixada Brasileira, da Piazza Navona. Dia 8 de novembro, é um sábado. E na Câmara, a Comissão de Ética e Decoro
por 11 votos a 7, mandou para o arquivo a ação que pretendia cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro, seguindo o voto do relator. 11 a 7, foi para o arquivo. Não tem mais cassação por ali. Pode ser agora cassação por faltas, mas aí vai ter que contar falta até abril do ano que vem. Muita água pode rolar até lá. Água que desça em cascata, desde a Casa Branca. Ou água que desça em cascata de deputados, senadores, representantes do povo brasileiro. A defesa de Eduardo Bolsonaro está contestando uma intimação de Eduardo Bolsonaro no processo do 8 de janeiro, do Supremo, naquele inquérito lá do Supremo, foi intimado por edital. A defesa está dizendo, como edital? Todo mundo sabe que ele está nos Estados Unidos. Tem que ser uma carta rogatória. Não? Essas coisas que a gente vê, essas jabuticabas que a gente está vendo no Brasil de hoje. De Brasília, Alexandre Garcia. O ministro Fux estava com clima, sem ambiente, sem clima na primeira turma, mas na segunda turma ele vai ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes, com quem ele não tem uma boa relação, não tá bom. Semana passada, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, trouxe uma conversa de bastidor entre eles, o ministro Fux dizendo que sabia que ele estava falando pelas costas, ele e o ministro Gilmar, e o ministro Gilmar Mendes disse que não estava falando pelas costas, estava falando na frente dele mesmo. Eles brigaram. Então, assim, eu até conversando com algumas fontes, por que ele sairia da primeira turma para a segunda turma para ser presidido pelo ministro Gilmar Mendes? Então, alguns cenários levantados por integrantes da corte que eu queria dividir com vocês. Primeiro, ficou sem clima, prefere sair, mesmo nessa situação tendo o ministro Gilmar Mendes lá, de tão insustentável que estava o ambiente na primeira, é um cenário. Segundo cenário, na visão de integrantes da corte, tá? O ministro Fux, Valdo, sai da primeira turma e passa a formar uma maioria para temas bolsonaristas na segunda turma. Por que isso é importante? Ainda também não essa aí que eu estava falando. Por que isso é importante? Porque não é que o ministro Cássio, o ministro André Mendonça, eles têm um alinhamento automático para todos os casos, para todos os temas, mas para casos bolsonaristas, acredita-se que eles tenham um alinhamento mais natural. E o ministro Fux, pelas decisões que ele deu na primeira turma, na visão de colegas, ele estaria alinhado automaticamente em casos bolsonaristas, vou frisar isso, na segunda turma. Então esse é o segundo cenário. Viraria 3-2, né? Só para lembrar exatamente que o placar ali na segunda turma ficaria 3-2, porque ministro André Mendonça, ministro Cássio, ministro Fux, se o ministro Fachin conceder aí esse pedido, aceitar, e aí tem o ministro Toffoli e o ministro Gilmar Mendes. Então seria um placar de 3-2 para temas bolsonaristas na visão de integrantes da corte. E o terceiro motivo que me chamou a atenção, que essa apuração é mais complexa que a gente debatia aqui, que é a seguinte, conversando com fontes do Supremo, eles me disseram, tem também a possibilidade, porque estavam me explicando assim, o ministro que sai da primeira para outra turma, de uma turma para outra, leva na bagagem, leva uma malinha com seus casos. Se ele quiser, ele pode levar tudo. Todos os casos. Que interessar ele, né? Que interessar. O Valdo já vai contar esse bastidor que é interessante. Aí eu conversando com alguns ministros, alguns deles me disseram, tem aquele recurso do ex-presidente Bolsonaro contra uma decisão que o impede de disputar eleições por 8 anos. Então, é o recurso da inelegibilidade. Aí eu falei, mas ele pode levar esse recurso? Aí o que me explicaram? Sim, se não começou a ser julgado na primeira turma, ele pode tentar levar esse recurso para a segunda turma.